Olá, boa tarde. Um cumprimento especial a todos, à FENPROF, ao professor Alan Menezes, naturalmente. E eu procurarei, de uma forma um tanto sintética, fazer um pouco do percurso que aqui foi feito, porque sem se conhecer o passado, não se percebe o presente e também não se consegue desenhar o futuro. E, portanto, iria seguir um bocado a metodologia que foi seguida pelo professor Alan Menezes. Alguns dos dados não os vou aduzir, porque alguns deles são similares, mas gostava de dizer que, contrariamente àquilo que é a narrativa oficial em Portugal, no Portugal continental e na história portuguesa, de facto, o final do século XVIII e o século XIX são momentos importantes para aquilo que se passa depois a partir do século XX e, nomeadamente, a partir de Abril. Ou seja, Abril, para as autonomias, vai beber muito àquilo que se passou durante, na Madeira, no século XIX, nos Açores também, de alguma forma, há aqui processos similares, mas na educação na Madeira no processo histórico da educação, há um momento fulcral, que é o momento em que, pós-expulsão dos jesuítas, como sabem, tinham um colégio na Madeira, que inclusive tem um facto interessante, que é de os professores que faziam parte do colégio jesuíta terem estado um ano à espera de poderem ser retirados da Madeira pelo Estado português, pela coroa, então, porque a população não estava pelos ajustes e de alguma forma foi protegendo essa situação pelo papel que entendia que os jesuítas tinham na educação da Madeira. Posteriormente, no século XVIII, a partir de 1772, em especial com uma carta de lei que fixa o chamado subsídio literário. O subsídio literário era um imposto que permitia o acesso à educação ou a construção de infraestruturas e o pagamento de professores, e que na Madeira, vivendo o subsídio literário da cobrança do vinho, da produção de vinho, da produção de aguardente, naturalmente que na Madeira foi sentido com muita intensidade e começou a primeira revolução, eu diria, a primeira revolução educativa na Madeira contra a coroa, neste caso, foi com a implementação desse imposto, subsídio literário, que ia beber a maior parte da sua receita à produção de vinho. Naturalmente, sendo a Madeira uma produtora excepcional de vinho, como dizia o Dr. Borges Carneiro, que foi quem tomou as dores dos madeirenses nas cortes, estava-se a roubar à Madeira para se construírem escolas noutros locais do país, já que não se faziam essas mesmas escolas no país, na Madeira, perdão. Essa circunstância levou a um dado muito interessante, que foi uma revolta, particularmente das pessoas da fora da zona do Ah, já Funchal. estava, pronto. Já, pronto, ok. Opa, não sei. Eu estou a ouvir alguma. Não sei se me estão a ouvir. É porque eu estou a Sim, ouvir outras pode pessoas. continuar, que foi um lapso Ok, momentâneo. ok, tudo bem. E portanto, esse dado é interessante para se perceber uma realidade madeirense que depois perdura no século XIX e no século XX, que é o facto de haver sistematicamente o aparecimento de escolas ditas particulares, em especial fora do Funchal, quer no Porto Santo, como, portanto, na outra ilha, quer em todos aqueles que eram já então os concelhos da Madeira, da Ilha da Madeira. E isso leva a que as famílias se predisponham elas próprias a contratar pessoas para ensinar os seus filhos, e criou-se uma circunstância que, no final do século XIX, 1890, num levantamento a partir daquilo que é feito pelo professor Rómulo de Carvalho na História da Educação e no Anuário Estatístico, na Madeira havia cerca de 45% dos alunos das escolas da Madeira eram de escolas não públicas, eram de escolas suportadas pelo financiamento dos seus próprios pais. Esta circunstância liga-se com dois outros factos históricos da Madeira. Os Açores têm os seus, a Madeira tem os seus, que são particularmente pertinentes e que também escapam à narrativa oficial da história portuguesa, que é o facto de, com a fuga da corte para o Brasil, no início do século XIX,
os ingleses terem, de alguma forma, assumido o poder na que é hoje a região autónoma da Madeira e terem introduzido, de alguma forma, o sentimento do self-government, portanto, da governação pelos próprios, e que, de alguma forma, é considerada regionalmente como mãe dos princípios da autonomia. E, portanto, os ingleses começaram imediatamente a avocar a necessidade, dado que a corte estava no Brasil e de Lisboa não vinham ordens, começaram a avocar a necessidade de a Madeira começar a ter tomar as suas próprias decisões. Isso, durante o século XIX, foi particularmente pertinente, porque se criou também aqui na Madeira, eu estou a falar a partir de Lisboa, mas também na Madeira, um movimento independentista fortíssimo, e há, de facto, 2 ou 3 estudos feitos pelo secretário-geral do Governo Civil, que são particularmente importantes, porque fazem notar que o movimento mais forte da Madeira é o chamado movimento anglo-romano, que era um movimento pró-ligação à coroa britânica, e o segundo mais importante era o independentista. E, portanto, tudo isto criou, ao nível da educação, também, com o dado que referenciei há pouco do subsídio literário, o entendimento de que pouco se podia acreditar naquilo que a corte portuguesa fizesse pela Madeira, como já tinha sido dado o exemplo do subsídio literário e de muitas outras atividades que foram ocorrendo. Felizmente, a Madeira teve como seu não governador, mas como à época foi o avô do famoso Mozinho de Albuquerque, foi Luís Mozinho de Albuquerque, posteriormente chega a ser ministro do Reino e que defende a necessidade, de facto, de alargar, com a colónia britânica que tinha o negócio do vinho, alargar a influência no sistema educativo. E cria uma coisa que se chama sociedades de infância. E essas sociedades de infância mais não foram do que uma sociedade que criou escolas autónomas que foram um pouco disseminadas pela região toda, mais uma vez, neste caso, à exceção do Porto Santo. E foram escolas onde se introduziram, porque não havia professores suficientes, o movimento, o chamado método Lancaster, como sabem, em que os alunos de nível mais avançado ajudam os docentes a fazer o desenvolvimento dos alunos que têm um processo de desenvolvimento pessoal e educativo um pouco mais retardado ou mais lento do que os seus colegas. E, portanto, criaram-se aqui alguns mecanismos que foram dando a ideia de que a educação ou vivia a partir da vontade da sociedade madeirense, e nomeadamente levado muito por aquilo que os ingleses trouxeram à realidade regional, ou então pouco se podia depender daquilo que sucede no continente. Portanto, isto é um bocado uma marca que fica no regime regional, na ideia, no imaginário regional. A maçonaria, posteriormente, tem um papel extraordinariamente importante, e uma senhora que, não sendo maçónica, antes pelo contrário, foi a irmã Mary Jane Wilson, que é uma senhora anglicana que cria uma ordem na Madeira, e que só essa ordem criou escolas nas zonas onde não existiam escolas públicas, nomeadamente no norte da ilha da Madeira e no Porto Santo. E, portanto, tudo isto criou um movimento que explica, porventura, a ligação que a Madeira sempre teve ao desenvolvimento de escolas regionais, de escolas não do setor público, mas do setor privado. Mozinho de Albuquerque defendeu, como eu tinha dito, essa solução de uma sociedade de infância que gerisse escolas na Madeira, já ainda no século XIX, e, posteriormente, ele, ao elaborar um projeto que vai tentar implementar como ministro do Reino, mas que é Passos Manuel, que acaba por criar, ele consegue num projeto de 1836, criar o chamado Conselho Provincial de Instrução Pública, que nas regiões hoje dos Açores e da Madeira, permitia que houvesse uma direção que escolhesse o método, os compêndios e a distribuição das matérias. Eu chamo a atenção para esta nota, porque isto foi uma matéria
que mesmo no pós-período autonómico era vista com grande dificuldade pela República, mas que afinal, num período da monarquia, houve quem olhasse para isto como uma possibilidade que é muito mais lata até naquilo que é hoje, por exemplo, a questão curricular, que era muito mais lata do que aquela que é hoje, tem sido a prática portanto, da República pós 25 de Abril. Dito isto, porque acho que isto era uma marca que não podia deixar, daquilo pela qual eu não podia passar ao lado, 1979, como já foi referenciado pelo professor Alan Menezes, marca, vamos lá, o dialogar do processo de transferência de competências em matéria de educação para a região autónoma da Madeira. Um decreto similar àquele que transfere para os Açores e que tem uma particularidade que a Madeira resolve explorar, desculpem-me a frase categórica, até ao tutano, essa possibilidade, que é o fomentar experiências pedagógicas. E o fomentar experiências pedagógicas é aproveitado pela Madeira desde a existência do segundo secretário regional da Educação, o professor Dr. Carlos Lelis, é aproveitado até o limite para criar uma série de experiências que estando fora do regime curricular nacional, permitiam que a Madeira fosse fazendo experiências e fomentando experiências de forma a fugir do colete de forças que era o currículo nacional. Isto foi quase um contraponto, porque havia uma outra obrigação nesse decreto de 1979, que era que o Estado português, a República, não avançasse com nenhuma alteração legislativa sem a anteriori consultar os órgãos de governo próprio da Madeira. E como jamais o faziam, a Madeira passou a fomentar experiências pedagógicas de cariz curricular, também sem consultar o Ministério da Educação e Ciência, o MEC, o famoso MEC, que era assim que se chamava então. Portanto, 1979 e o fomento de experiências pedagógicas marca de alguma forma o princípio de alguma cisão, se quiserem, conceptual sobre o modelo que deveria ser seguido entre a Madeira e o continente. Há depois um outro dado essencial, que é 1991. Entre 1979 e 91, nesse período de 12 anos, para além desse fomentar de experiências pedagógicas, aparecem algumas de particular pertinência. Desde logo ao nível das creches e do pré-escolar, com a criação da ideia que era necessário compensar o gap académico-cultural em determinados estratos e a obrigatoriedade de existirem 2 educadores de infância e 2 ajudantes por sala em cada uma das salas das creches e dos jardins de infância. Isto cria uma alteração radical no modelo e nas competências e capacidades que são desenvolvidas ao nível dos jovens. E, portanto, introduz uma outra experiência pedagógica, já no primeiro ciclo, foi da existência de desporto e de educação musical lecionados por professores que não os da própria turma do primeiro ciclo e que, com base em gabinetes de expressão musical e dramática e desenvolvimento de motricidade humana e de desporto escolar, são lançados para as escolas do primeiro ciclo. Ou seja, altera-se a lógica da monodocência quase para uma pluridocência ao nível do primeiro ciclo, para além da alteração que já existia nos pré-escolares e nas creches, com a introdução de 2 docentes mais 2 ajudantes nesse nível de educação. Em 1991 é, entretanto, aprovado o primeiro Estatuto Político-Administrativo com cariz regional, porque até então vivemos com um Estatuto Político-Administrativo que tinha sido aprovado pelo governo provisório em 1976, portanto, absolutamente desajustado no tempo, e o Estatuto Político-Administrativo rezava no seu artigo 40 que constituía matéria específica, matéria de interesse específico da região autónoma da Madeira, o setor da educação. Portanto, o setor da educação, e lá vinha configurado quais os níveis do setor da educação. E estão lá todos. A educação de primeiro ciclo, o pré-escolar, a educação especial, o ensino secundário, o universitário.
Portanto, tudo se constituía como matéria de interesse específico. A partir de 91, portanto, começa, com base nesse pressuposto, começa um conjunto de iniciativas legislativas por parte dos órgãos de governo próprio, umas por iniciativa do governo da região, outras por iniciativa do Parlamento Regional, que procuram alterar de novo tudo aquilo que se passava ao nível do sistema educativo regional. Muitas dessas iniciativas são, por interferência do Ministro da República, consideradas inconstitucionais. Interessantemente e paradoxalmente, algumas dessas medidas, posteriormente, quando levadas à letra de lei por parte do Governo da República, são aprovadas, o que nos levava a dizer na Madeira que, afinal, o que induzia a inconstitucionalidade dos diplomas não era a letra de lei que estava, que era derramada nos diplomas, mas era o órgão que as propunha, porque quando era por parte da Assembleia Legislativa ou do Governo Regional eram declaradas inconstitucionais, quando era por parte do Governo da República ou da Assembleia da República já eram consideradas constitucionais, muitas das vezes com quase o mesmo espírito e a mesma letra de lei. Portanto, houve sempre aqui um forte pendor, uma tensão sistemática naquilo a que no quadro da educação sempre fomos chamando também o contencioso da autonomia madeirense relativamente à forma como era entendido aquilo que podíamos fazer no âmbito da educação. O facto é que a partir de 91, malgrado algumas declarações de inconstitucionalidade, se avança com uma série de alterações substantivas que levaram à criação, desde logo, de currículos alternativos. Foram criados em 1992 dois instrumentos colegiais, foi o Conselho Regional de Educação e de Formação Profissional, que depois foram fusionados num só, porque se dá a circunstância da formação profissional na Madeira ter estado sempre no âmbito da Secretaria Regional da Educação. Ou seja, essa possibilidade de utilizar como instrumento na educação daquilo que eram as possibilidades que a formação profissional abria, levou a que, desde logo, fosse possibilitada a criação de uma série de soluções de currículos alternativos no segundo e terceiro ciclo, mas que, entretanto, se levaram a montante até ao primeiro ciclo, por acordo e decisão do Conselho Regional de Educação e de Formação Profissional, no caso em que os alunos, a partir do terceiro ano de escolaridade, em que já tivessem duas retenções, demonstrassem alguma dificuldade e pudessem ser, de algum modo, sensibilizados para encontrar uma solução alternativa que os levaria, porventura, a reintroduzir no quinto ano, no chamado currículo normal, entre aspas, naturalmente. Mas, portanto, 1991 marca essa alteração e 1997/1999, com a introdução do princípio da subsidiariedade no quadro constitucional nacional, altera radicalmente o modo como os governos da região autónoma da Madeira passam a ver a sua obrigação, mais do que um direito, a sua obrigação de olharem para o sistema educativo numa lógica absolutamente distinta daquela que era, mais uma vez repito, o colete de forças que o espaço nacional e as decisões do Tribunal Constitucional sobre as propostas da região autónoma da Madeira tinham. Ou seja, passámos a assumir que o princípio da subsidiariedade, que os governos da República tanto cramam como aquilo que lhes dá o direito de só transferirem para o espaço europeu as matérias em que entendam que não são capazes de desenvolver os projetos relativos a essas mesmas matérias, também a Madeira entendeu, a partir de então, que nós só deveríamos depender do espaço nacional naquilo em que nós entendêssemos que era necessário a complementariedade do espaço nacional, no fundo, fazendo cumprir o chamado conceito da subsidiariedade à letra, porque quando diz que o ónus da prova para transferir uma competência para um nível superior é do nível inferior. Portanto, seguimos esse modelo e lutámos por introduzir o modelo das Canárias, em que 35% da competência sobre a construção do currículo seria, a todos os níveis de ensino, até ao universitário,
seria da região, ficando o remanescente para o Estado Central, ou então, tal como se tentou em determinado momento, como na Catalunha, em que 55% era do Estado Central e 45% da região. Nessas matérias acabou sempre por não haver sucesso, repito, dado os constrangimentos. Aliás, o tema desta minha intervenção era o processo e os condicionalismos que foram sempre induzidos pelo Estado Central, e nomeadamente quer pelo Tribunal Constitucional, quer pelo Parlamento da República, em algumas circunstâncias, e, portanto, mas tentou-se fazer essa alteração e seguindo também o modelo das Ilhas Faroé, em que todas as competências nas matérias em que o pagamento era da exclusiva responsabilidade do orçamento regional, devia ser portanto, deviam ser, neste caso, da Madeira, que era quem pagava. Mas a dificuldade foi sempre muita, continua a ser muita, e nesta dimensão do currículo, que é que marca efetivamente a responsabilidade maior, há sempre e mantém-se esta discrepância entre aquela que é a vontade da região autónoma da Madeira e aquela que é a vontade da República Portuguesa, que não respeita, em nosso entender, o nosso interesse maior, menos ainda o interesse maior dos cidadãos madeirenses que estão no sistema educativo. A questão que aqui há pouco foi aflorada sobre o problema de alguns pais, também aqui na Madeira foi sentido, quando se defendeu a existência de um currículo absolutamente distinto, mas nós sempre chamámos a atenção que no espaço da União Europeia nós sempre fomos obrigados a integrar no nosso sistema alunos que vinham, e a Madeira, como sabem, a segunda cidade maior de madeirenses fora de Portugal, para além de para além do Funchal, a segunda cidade europeia é Londres, é onde vivem mais madeirenses. Nós integramos madeirenses vindos de todas as partes do mundo e sempre houve a capacidade de os integrar, e mesmo das ex-colónias, nomeadamente dos atuais PALOPs, alunos que vêm e que se integram só com a feitura dos exames de acesso ao ensino superior e universitário. Portanto, sempre considerámos isso uma falácia, o acesso à universidade não ser possível para quem fosse da Madeira, apesar dos currículos serem diferenciados, desde que se seguisse a mesma metodologia que se segue para os jovens que vêm ou dos PALOPs ou dos filhos dos diplomatas portugueses, na forma e no modelo como têm acesso quando lhes é permitido fazerem exames de acesso ao regime universitário, ou então, como a própria Madeira introduziu no final dos anos 90, foi a solução quando surgiram problemas com o acesso às faculdades de medicina em Portugal, foi a criação de protocolos com as Canárias e com a Escócia, em que jovens madeirenses puderam ter acesso à frequência universitária, quer na Universidade de Tenerife, que tem um belíssimo curso de medicina, como à Universidade de Aberdeen, onde os alunos passaram a poder frequentar essas mesmas universidades sem mais do que um modelo de permuta europeia aberto a todos e mais alguns. Portanto, a Madeira, de alguma forma, foi tentando alargar a sua capacidade de influência. Houve algumas questões que aqui já foram afloradas sobre o modelo de gestão e administração escolar, que se tentou que fosse distinto, radicalmente distinto do nacional. Interessantemente, foi um dos diplomas considerado inconstitucional, mas que depois e a posteriori foi considerado constitucional quando elaborado por um governo da República. Houve algumas alterações obrigatórias na questão da introdução do chamado 13º ano de escolaridade, que foi uma inovação que se procurou fazer para os jovens que não entravam na universidade e que, tendo feito o curso geral do 10º ao 12º, não tinham competências profissionais para entrar no mercado de trabalho. Diploma esse que foi chumbado pelo Ministro da República, mas que depois, com a lógica de uma experiência pedagógica, se conseguiu avançar com o mesmo e, portanto, sempre sentimos na Madeira uma forte dificuldade em avançar com um modelo que, de alguma forma, desse corpo
àquilo que foram desde o século XVIII, afinal, as reivindicações da Madeira para poder desenvolver um projeto que, sem nos colocar fora do país, que não é esse o interesse, nos permitisse seguir um caminho que tem objetivamente que ser diferente, porque as realidades histórico-culturais são diferentes, o quadro geográfico-cultural é diferente e a realidade concreta da nossa região é diferente, tão diferente do continente como é dos Açores, e que leva, no fundo, a que os Açores tenham uma autonomia que tem uma determinada lógica e nós tenhamos uma autonomia que é tão autónoma relativamente ao continente como é aos Açores. Eu penso que, de alguma forma, por ora não quererei dizer mais nada. Estou naturalmente disponível para qualquer questão que se entenda que possa ser mais esclarecedora daquilo que procurei dar nota e, finalmente, agradecer mais uma vez, reiterar o agradecimento para esta possibilidade de participação, se bem que, como eu disse ao Francisco Oliveira, eu já estou afastado do sistema educativo, malgrado o meu doutoramento ser nesta área, mas estou afastado do sistema educativo há muitos anos porque eu abandonei o sistema educativo com tanta incompreensão por parte da República e dos representantes e ministros da República e decidi ir pescar ou ir pregar para outras freguesias, mas de qualquer forma o sistema de educação e o sistema de formação não deixaram de ser as minhas alma mater, porque em todas as outras funções acabei por estar envolvido nesses processos de formação quer em empresas, quer no lançamento, inclusive, de escolas superiores num PALOP, porque é, no fundo, aquilo que me faz mover. Mas os constrangimentos, os condicionalismos, repito, coletes de força que são colocados à possibilidade de se fazer algo diferente, infelizmente, continuam a ser uma marca que ainda nem Abril conseguiu alterar relativamente àquilo que a Madeira quer fazer no sistema educativo.